Bezalel Shem Hashem, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva no nosso canal, toque o sininho, compartilhe nossos vídeos. Você que gosta dos assuntos dos templários, dos guerreiros, do caminho do guerreiro, no Oriente e no Ocidente. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco mais da nossa questão da filosofia e alquimia, né, templária. A gente vai falar do Rex Deus. Opa! Então esse é um sistema, né, que nós templários estudamos, né, através dos séculos, do que é o governo do mundo. Como esse mundo ele é governado e quais são as suas motivações. Nosso Senhor Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, ele já diz nos Santos Evangelhos que o mundo jaz no maligno. E o mundo é comandado pelo que é maligno. E esse maligno, além das forças ocultas, das forças negras, das forças espirituais, tudo é uma guerra espiritual, vamos lembrar disso. Essa guerra espiritual também é trazida para o mundo, né, tridimensional, aqui o mundo nosso, o mundo dos vivos, né, o mundo daqueles que estão encarnados, materializados. E através do coração e da mente do homem, né, essa guerra também é travada para possuir almas e espíritos e também, obviamente, atingir a hegemonia de poder. Então hoje nós vamos conversar sobre a estrutura de governo do mundo. Do governo, vamos chamar de oculto. Ele é e não é oculto. É uma nova ordem mundial, mas ela é muito velha. Ela sempre esteve aí. A única coisa é que ela tem metamorfose, ela se transforma. E é essa que é a dificuldade de lidar com essa hidra, com esse ser de inúmeras cabeças, que quando você decepa uma, nasce duas no lugar, três e assim por diante. Tem esferas de poder e de controle ancestrais que estão aí desde a mais remota antiguidade dos reis da antiga Suméria até o nosso sistema atual vigente. E enfim, né, não trago muito boas notícias e ao mesmo tempo trago, porque há formas de se libertar disso, há maneiras de se libertar disso, e com o passar do tempo nós vamos poder passar para vocês também isso, ok? Muito bem, o que eu posso falar sobre o Rex Deus? De uma forma muito prática. Primeiro você tem que ter todo um estudo, como funcionam os sistemas de governo desde a antiga Suméria e Mesopotâmia até chegar nos dias atuais. E isso é enorme, né? E acredite-me, não houve muitas diferenças. Há uma casca melhor. O cerne da questão continua o mesmo, né? Eu tenho uma pirâmide, né? Na ponta dessa pirâmide eu tenho um grupo que governa, e lá embaixo, na base, eu tenho a maior parte das pessoas que sustentam, né, esse governo, ou como escravos, semi-escravos, ou como pessoas que acham que não são escravos. É basicamente isso. Mas que sustentam, por interesse do grupo de poderosos, sustentam o restante. Essa é a estrutura básica do mundo. Essa geometria, ela é piramidal. Muito simples. Lá na ponta, um pequeno grupo de eleitos, favorecidos, né, de forma com conhecimento, com dinheiro, com posses, com poder militar, né, com poder político, com poder também judicial. E acredite-me, lá na antiga Babilônia, na antiga Mesopotâmia, era a mesmíssima coisa, no tempo dos sumérios, no tempo dos reis babilônicos, nos tempos dos persas e assim por diante, na Grécia, nunca mudou nada, ok? Então, nós vamos ter essa questão. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é sobre a liberdade. E eu não estou falando aqui da liberdade pregada na bandeira francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ela é muito complexa, não é tão simples você falar que eu preciso de liberdade, eu tenho igualdade com todo mundo e eu sou fraterno com todo mundo. Não, você não é. Nem eu sou, nem ninguém é.
Gostaríamos que fôssemos, mas não somos. Essa é a verdade. Você tem igualdade com algumas pessoas que você reconhece como seus pares, com pessoas que têm afinidades, seus familiares, seus amigos, o seu círculo de pessoas com que você que você se relaciona, tá? Então, somos iguais entre aspas, mas não somos, tem diferenças, cor, pele, credo, condição social, enfim, N diferenças no mundo, e que não adianta você falar de um mundo mais justo, um mundo melhor, um mundo aquilo. Não, essas diferenças elas vão continuar existindo. Não é porque eu desejo isso. É assim que o mundo funciona. Então, é uma igualdade. Né? Você pode criar igualdades, mas não dar igualdade a todos. Infelizmente. As pessoas são diferentes. As culturas são diferentes. Ok? E essas diferenças, às vezes, elas se conciliam e às vezes elas não se conciliam. Por isso que ainda temos guerras, infelizmente. E continuaremos tendo, uma pior que a outra. Porque essa é a natureza humana. Máxima templária. Nada que é humano te estranhe, que te surpreenda. Entenderam? Se é humano, pode ter certeza, não te cause estranheza, porque vai acontecer coisas, né? Shit happens, certo? As coisas acontecem, né? Bem terríveis às vezes e coisas maravilhosas também. Então, é a própria igualdade vezes a desigualdade que faz com que nós possamos ser impulsionados para uma grandeza maior de espírito, para uma ação para o nosso próximo melhor, entendem isso? O que é importante nessa questão da igualdade e desigualdade é a compaixão, né? Ou caridade, como falamos no cristianismo. Se você tiver compaixão ou caridade, é isso, vai equilibrar o peso das coisas. Muito bem. Fraternidade, novamente. Você é fraterno com todo mundo? Não, não é. Eu também não sou. Ninguém é. Né? Quisera fôssemos, né, tratar o nosso próximo como realmente nós. Não, mas a gente quer o nosso próximo bem à distância. É fácil eu falar aqui com vocês para todo o Brasil, estou usando para todo mundo com esse mecanismo da internet, e aí vocês se sentem próximos comigo e tal, mas vamos dizer, eu quero 1 milhão de pessoas próximas a mim? Não sei não, ok? Essa é a verdade. Nós não somos fraternos com todo mundo. A fraternidade também ela ocorre entre pares, entre pessoas que pensam iguais, têm a mesma ideia, o mesmo objetivo ou similares, onde as coisas convergem. Okay? E mesmo entre os cristãos, que deveríamos, né, tratar o nosso próximo como a nós mesmos, enfim, isso também não ocorre e vai demorar para ocorrer. E não é por hipocrisia. É uma questão, é assim, se você fizer isso, você vai terminar como um mártir, como Jesus o terminou. Se você está disposto a ser um mártir, ótimo, trate todos então de forma fraternal. No final você vai acabar martirizado, porque é o que o mundo faz. Então quando eu estiver pronto para ser mártir, eu vou tratar todos com essa igualdade e com toda a fraternidade também. Muito bem. Tá? Do demais, novamente, né? A fraternidade é a irmã da caridade, é a irmã da compaixão, é a irmã do amor. Então, quanto mais amor, quanto mais fraternos, quanto melhor a gente puder fazer isso, menor a condição da miséria humana. Ok? E isso então se diminui. O que nos leva agora à liberdade. Muito bem, liberdade é uma questão muito complexa. E às vezes também simples. Quem pode ser liberto? Quem está liberto? Você está liberto? Você não depende de nenhum sistema? Você é autossuficiente? O liberto é autossuficiente. Você não depende da sociedade ao seu redor, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, né, do sistema que foi implementado, as leis, para salvaguardar a sua vida como cidadão, do Estado e ao mesmo tempo vice-versa. Isso é uma questão complicada. Né? É possível depender menos, ser totalmente liberto? Tenho minhas dúvidas. Porque tem coisas boas nesses sistemas que nos controlam e tem coisas extremamente negativas também. E você, para ser realmente liberto, o
que importa é que você entenda essas leis, que você sabe como o seu país funciona. Você já estudou a Constituição do seu país? Você sabe como funcionam os 3 poderes vigentes do seu país? Constituído e constitucional? Não, muitas vezes não. E aí temos governos ruins, coisas ruins, e você que se acha um cidadão, provavelmente não sabe como que os mecanismos funcionam. Você não sabe como os mecanismos de poder são tratados. O que você quer é ver o resultado. E aí você é enganado, você é dado... Por exemplo, a maior parte dos governos extremamente, vamos dizer assim, que protegeram o social, vem aqui uma crítica. Você tem trilhões que foram dados para o sistema financeiro e para os bancos, enquanto você tem alguns pequenos bilhões que foram distribuídos através de 20 anos para os cidadãos. Entenderam a diferença? O Brasil pode faturar, às vezes o PIB do Brasil ultrapassa $1 trilhão. Só para a gente entender essa percepção. Para a gente finalizar essa parte do nosso bate-papo, que vai continuar em outros vídeos sobre a temática. Pense nisso daqui. Das 300 e poucas nações do mundo, 200 estão mais ou menos na ONU. Tá? Elas ranqueiam, elas são nações que têm alguma forma de proteção à Carta dos Direitos Humanos. Elas são nações que têm já um andamento, uma construção, né, como Estado, né, que protege os seus cidadãos, ok? E também um ranking econômico, educacional, etc. E eu vejo muitas vezes os brasileiros falarem muito mal do Brasil, em todos os sentidos, viu? Viés de esquerda, de direita, do centro, não importa. Você ouve todo tipo de bobagem. Só para saber, das 300 e poucas nações do mundo, 120 mais ou menos nem ranqueiam. Elas não estão na Carta das Nações Unidas. Elas não são signatárias do Pacto das Nações Unidas. Ou seja, não há garantia de vida, de ser humano, de respeito à vida. Zero. Zero. 100 e quase 30 países. 200 países têm essa garantia. O Brasil é o 10º num ranking geral do mundo. Em termos de economia, educação. Quando você pega um ranking geral, nós estamos na 10ª posição. Lembra da pirâmide? O Brasil está lá em cima. Tem problemas? N problemas. Lógico que tem problemas. A má administração. Então o nosso problema não é a riqueza. A 10ª, já estivemos mais ou menos entre a 6ª e a 8ª, e hoje oscilamos da 13ª, voltamos para a 10ª, enfim, mas nós nunca estivemos mais nos últimos 30 anos abaixo da 20ª economia do mundo. Nós somos também uma das maiores potências econômica, militar, né? Uma potência, né, na alimentação, né? No produto da agricultura, né? Eu não gosto de falar agronegócio, porque agronegócio tem, né, várias vertentes nocivas ou positivas. Mas a verdade é que o Brasil é o celeiro do mundo. Nós alimentamos mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Vocês têm ideia disso? E eu não estou dizendo que é esse o governo que está fazendo isso, ou foi o governo do passado. Isso é uma construção do povo brasileiro, e os governos, claro, dão vazão a isso, porque viram uma chance de lacrar, né, ou de qualquer coisa assim. Isso aí é o povo brasileiro que trabalha, é o brasileiro que é trabalhador, né, que é empreendedor, que está procurando ter um mundo melhor. Tem. Infelizmente também tem outros que só pensam em si mesmos. Então liberdade tem a ver com isso. Para a gente meditar, qual é a nossa posição no mundo como líder, e também para a gente entender que o coletivo às vezes não é o melhor, e também só o indivíduo. A liberdade, ele é um joguinho entre o coletivo e o particular, e o indivíduo. Vamos entender por quê? Por exemplo, você pegar uma colmeia, os seres que são coletivistas, né? Cardumes, colmeias, enfim, os coletivos da natureza, eles sacrificam facilmente os indivíduos. Então quando a gente fala lá do comunismo, socialismo, etc., é isso que acontece. Muito bem.
Então, se você é uma abelhinha e perdeu a sua função na colmeia, você vai ser devorado. Se você perdeu a função no formigueiro, vai ser devorado. Entenderam? Porque o coletivo. E coletivos fazem isso facilmente. É por isso que a gente vê tantas coisas assim tolas com relação a essas questões. Mas eu não posso fazer. Claro que eu tenho que preparar coletividades também. Que nos levam ao indivíduo. O indivíduo também é a minoria. É a menor minoria o indivíduo. Mas o indivíduo leva ao egoísmo. Se ele só pensa em si mesmo. Então é um jogo entre o indivíduo e o coletivo na sociedade humana, na nossa colmeia aqui, porque nós não somos abelhas, nós não somos formigas, né? Nós não somos uma alcateia de lobos e assim por diante. Então, né, não somos um cardume de peixes. Então, o humano, ele necessita de um entendimento entre o indivíduo e uma compreensão do coletivo. E quando essas duas funções da nossa sociedade, que são fenomenais, elas estão em balanceamento, a coisa acontece. Aí sim você tem a liberdade. Né? Porque é uma liberdade com responsabilidade pelo teu próximo, ou seja, na ação social coletiva, mas você também tem as suas garantias individuais preservadas. O direito da fala, o direito de se expressar, o direito de trabalhar, o direito à dignidade, o direito à sua vida, o direito à educação e assim por diante. É o indivíduo vezes o coletivo. Os dois estão sempre juntos. Tá? E a bem da verdade é que as políticas existentes no mundo, nenhuma delas satisfaz ou satisfará isso. Baruch atah Adonai. Toca o sininho, compartilhe.